Olá, tudo jóia com você? Um baita prazer ter você aqui com a gente nesses dias especiais. Nós vamos ter 3 dias de aula da Semana da Liderança Eficiente. E se você está aqui com a gente, se chegou até aqui, eu tenho certeza do grau de comprometimento que você tem com o seu aprendizado. E eu tenho certeza também que você vai aproveitar todo esse conhecimento. Então, em cada aula, garanta que você tenha uma caneta e um papel para você anotar o que nós chamamos aqui de insights, né? Aquilo que virá para que você possa tirar o maior proveito desses nossos encontros juntos. Muito obrigada por estar com a gente. E vamos iniciar essa nossa aula, né? Eu falo que sempre é oportunidade de nós estarmos aprendendo constantemente. E eu hoje estou aqui para ensinar você, líder, a potencializar o seu resultado e da sua equipe. Como, Márcia? Convertendo talentos em resultado. Isso é o que nós temos como nosso objetivo. Então, exatamente, ajudar líderes, né, a potencializar seus resultados e da sua equipe, convertendo seus talentos em resultados. Nossa, Márcia, mas isso parece ser muito bom para ser verdade. Eu sei, eu falo que é interessante, né? Eu já vivi muitas dificuldades e eu sei como é difícil lidar com pessoas, principalmente porque nós temos aquilo que nós chamamos, né, de alinhamento da nossa expectativa. E a expectativa sempre cabe a quem? A nós, né? Então vamos entender um pouco porque entramos em rota de colisão. Só que antes de entrar no tópico, eu quero mostrar para vocês 2 depoimentos de mentorados que em alguns momentos também não acreditaram que poderiam ter o resultado que têm. Vamos ouvir esses depoimentos? O primeiro deles é um queridíssimo, é o Vinícius Lopes. Vamos ouvir o depoimento do Vinícius. Comecei com a Márcia, eu estava em outra empresa, então assim, eu estava num momento bastante conturbado. E primeiro, porque é um líder, você vai fazer bem. Cara, primeiro é o que a Márcia me falou. Volta pra você, venha pro seu interno. Como você tá naquele momento. Então assim, se você tem que estar bem pra você estar bem. Então assim, não adianta tentar, porque você vai fazer, porque eu acho que a persistência ali, a persuasão, você vai indo, mas tá aí internamente em você, o que tá acontecendo? Então, assim, a mentoria com a Márcia, em princípio, cara, foi para me conhecer os traumas de infância que a Camila falou, coisas que tinham que ser alterado, ajustado, caminhos a serem traçados. Então, assim, a Márcia sempre muito clara, trazendo a gente para a consciência que ela fala muito. E a partir desse momento que eu me senti bem comigo mesmo, foi quando a VL foi fundada. Cara, eu tinha um caminho, não sabia onde ia dar, mas assim, era um caminho de luz. Para mim tava claro, era fácil o que fazer. Onde ia chegar, onde vai chegar, eu não sei. Mas assim, tava aberto. Então, essa mentoria com a Márcia, às vezes eu falava, pô, Márcia, o que você acha? Eu falei, cara, siga o seu coração. Por que você não faz? Ou por que você não faz dessa forma? Então, assim, ela nunca fala o que fazer. Ela fala as opções para fazer. Você faça isso ou aquilo. O que você acha? O que você sentiria confortável? Então, deixa você pensando. Exato. Então, assim, eu gosto de trazer para consciência. Então, assim, cara, vamos pensar, vai. Então, não, eu acho que não é esse caminho, não deveria ser feito dessa forma. Muito bacana, né? Então, o que você está querendo dizer, Márcia? Como que nós podemos dar o nosso melhor para o outro se eu não estou bem? Olha que interessante, né? Então, para eu começar a dar o meu melhor, eu trabalho comigo mesmo. Eu estando bem, certamente eu vou conseguir dar o meu melhor. Eu gosto muito de usar analogias, tá? Ao longo da aula você vai ver que a gente vai usar várias. Imagina um celular de última geração. Ele, com bateria, né? Ele tem vários programas que você vai estar rodando no decorrer aí do momento que você está utilizando ele. Então, se ele tiver descarregado, sem bateria, para que serve um celular que tem tantos aplicativos que muitos deles a gente não sabe nem utilizar? Olha quanta facilidade que você pode ter. Mas se você não tiver carregado o celular, você não vai ter disposição, não vai dar para poder utilizar. A mesma coisa acontece com a gente. Quando a gente fala sobre um produto, né, é muito óbvio, né? Mas quando nós estamos falando de nós mesmos, parece que não é tão óbvio assim, né? Como eu posso ter esses momentos onde eu vou ter essa reflexão? Onde eu posso realmente
ter o meu momento de recarregar minhas energias. E vamos agora ouvir o depoimento da Tati, uma querida também. É uma empreendedora na área da beleza. Vamos ouvir o Passado, a Márcia depoimento me convidou para participar do Brilho da Alta Performance, que foi o curso online que ela deu. E eu entrei com certeza, ainda levei minha mãe, que é minha sócia. E tudo que eu coloquei ali no papel, o processo, do dia que a gente começou, porque eu já tinha ideia em mente do que eu queria. Então, eu só coloquei no papel e falei, não sei por onde começar. Enfim, último dia de curso, eu já estava com outra empresa montada, né? Seria um ateliê com segmento de cabelo mesmo, que é o que eu trabalho, mas estava com a empresa montada e já rodando. E aí, esse ano, novamente, a Márcia lançou um novo curso, né? E eu entrei de novo, porque eu falo que foguete não dá ré. Então, a gente, quando vai para cima, a gente quer crescer mesmo. Então, a intenção já era desde o começo. E eu estou agora com mais ideias dentro do meu ateliê, dentro do salão, e preciso tirar do papel. E isso, a Márcia, ela tem toda a técnica, tem todo o estudo, ela tem tudo para elevar a gente, mostrar nosso potencial. Porque eu mesma achava que eu não tinha merecimento, achava que eu não tinha capacidade para tantas coisas. E hoje eu vejo o quanto eu evoluí. Então, Márcia, só tenho a agradecer e falar que o processo foi maravilhoso, maravilhoso. Cresci muito pessoalmente e principalmente profissionalmente, que sempre foi a minha intenção. Muito obrigada. Muito bacana, né? Quando a gente vê que, é claro, dedicação, foco e disciplina. Eu começo comigo, mas eu garanto que eu tenho um planejamento adequado para ter os melhores resultados. Tá, Márcia, e por que olhar tudo isso? Porque se eles podem, a gente parte desse pressuposto que todos nós podemos. Basta a gente querer, basta a gente ter foco e dedicação. Muito interessante, né? Seguindo. Opa, deixa eu só parar aqui. Próxima tela. E tá, e quem é Márcia Costa, né? Vamos falar um pouco sobre mim. Quem sou eu? Eu sou de São Caetano do Sul, né? Trabalhei por mais de 25 anos em grandes multinacionais. Eu falo que eu sou apaixonada pelo tópico. Tenho um conhecimento aí de mais de 22 horas treinando pessoas, fazendo mentoria, amo de paixão esse tópico, sou professora do MBA do Sebrae, atuo com formação de equipe e liderança, eu brinco com as pessoas, né, que me conhecem, eu falo que eu sou a doida da certificação. Por quê? Porque o aprendizado é contínuo, né? A todo momento a gente está buscando se desenvolver e aprender. E quando eu fui fazer os meus cursos, eu fui buscar entender que a parte técnica eu estava muito bem, eu sempre fui buscar muito conhecimento naquilo que eu trabalhava. Eu fui diretora global de TI, eu comecei como estagiária, daqui a pouco eu vou falar como o método chegou até mim. Mas é interessante que na hora que nós vamos ver, quando você tem a oportunidade de trabalhar com liderança, a liderança está alinhado com pessoas, com entrega. E você pode até comprar o tempo da pessoa que trabalha com você, mas você não compra a dedicação, se verdadeiramente você não conquista, se você não está junto com pessoas. E é exatamente isso que nós vamos falar durante esses 3 dias. Márcia, como eu consigo conectar com pessoas para maior resultado? Como que eu extraio o talento das pessoas? Vamos entender que tudo tem método, tem um passo a passo. Eu vivi isso. E vivendo essa história hoje, apliquei na minha vida e vários outros mentorados. A gente vai ver como isso é possível, como você pode ter resultado. Então, eu digo também que, né, claro, como tudo na vida, eu sou, a minha família é a base de tudo. Eu tenho um filho, o Theo Romito, o Cláudio Júnior e as minhas norinhas também que chegaram agora na família. Sou aqui de São Caetano do Sul, casada com o Cláudio também. Então, eu falo que a minha família é a minha base e todo o alicerce. E agora, quando a gente fala, né, Márcia, diretora global de TI, tantas coisas que você já conquistou, viagens internacionais, workshops e tudo mais, mas nem sempre foi assim, né? Eu comecei a minha história como estagiária de secretariado. E eu era e sempre fui muito dedicada em tudo que eu fiz. Então, rapidamente, eu consegui me destacar e me tornar líder. Mas eu tinha um alto grau de cobrança comigo mesmo.
E quando nós nos tornamos líder, olha só que interessante, você tem uma tendência a cobrar o outro da forma com que você se cobra. Então, como eu tinha esse alto grau de cobrança, eu era muito crítica com aquilo que eu fazia, adivinha como? Eu fui gerenciar pessoas. Aquilo que para mim já era óbvio, né? Para o outro gerava muita dor. E foi aí que eu comecei a sentir uma baita de uma dificuldade. Eu era uma líder autoritária, eu acreditava e suportava essa pressão, e eu acreditava que o outro também tinha que suportar essa pressão, né? E a gente até fala, né, os mimimis, né? Então não tinha espaço para fragilidade. E as pessoas, em alguns momentos, hoje fazendo essa reflexão, né, depois de muito estudo, muita autoconsciência, eu via que as pessoas me seguiam pela hierarquia mesmo. E muitos de vocês aí, vocês seguem, né? Eu falo que criança é aquele serzinho que faz o que quer, adulto tem que fazer aquilo que precisa ser feito. E todos nós temos boletos para serem pagos, né? Então, muitas vezes você pode estar aí em um ambiente que você não esteja feliz. Mas será que eu tenho a oportunidade de mudar? A gente vai falar sobre isso. Então, para mim, foi uma fase muito difícil. Eu sempre fui muito centralizadora. E também, conhecendo a alma humana, eu vejo hoje que o ser centralizador é porque eu não confiava nas pessoas. Você acha que o outro iria fazer tão bem quanto eu fazia? Claro que não, né? Uma pessoa centralizadora e uma pessoa que faz tudo, nunca o outro vai fazer tão bem quanto ela. E aí o que aconteceu com a minha história? Trabalhava até de madrugada para dar conta de tudo, acreditava que eu deveria estar presente em todas as tomadas de decisões, delegar era uma baita de uma dificuldade, então a maioria dos trabalhos eu assumia para mim. E um ponto muito interessante, pode ser que você também viva isso. Eu tinha medo de desagradar os meus líderes. E é claro que na hora que você tem esse medo, a todo momento você está assumindo novas responsabilidades. E o que acontecia com o meu time? Também assumindo essas novas responsabilidades, com um prazo muito curto, porque eu tinha que me superar. Então, moral da história, o preço foi muito alto. Eu não conseguia relaxar nos finais de semana. Cansei de atender reuniões em festas de aniversário, ir para banheiro para poder atender essas reuniões e perdendo, é claro, o tempo de lazer com a minha família. E tá, Márcia, o que aconteceu nessa sua história? Porque olha só, contador, e pode ser que você esteja vivenciando muito disso que eu passei hoje. E precisa dar resultado. E para mim, tirar férias era algo quase que incabível. Como que eu poderia sair e deixar tudo para ser feito? Eu saí ainda com peso na consciência. Olha que loucura. Mas eu tive um momento da virada na minha história. O ponto dessa virada, ele aconteceu quando eu sofri um sequestro relâmpago. Eu estava voltando tarde do trabalho e foi bem complicado. Eu fiquei com os bandidos quase 2 horas. Foi uma situação bem impactante para mim na época. E é interessante porque eu tinha um trabalho, olha só, para ser entregue no dia seguinte. Eu ia fazer uma apresentação de uma certificação. E antes de sair da empresa, eu falei para o meu mentor, olha, grava aí no seu pendrive essa minha apresentação, porque se de repente eu for assaltada, olha que loucura, a gente tem que tomar cuidado muito com o que a gente fala, né? E foi o que aconteceu, eu fui sequestrada, levaram todos os meus materiais, tudo, e foi uma situação de pânico. E naquele momento me caiu uma baita de uma ficha. E se eu tivesse, naquele momento, morrido? O que as pessoas que mais me amavam iriam dizer sobre mim? As pessoas diriam que eu era uma pessoa que vivia ocupada, que perdi muito tempo precioso que eu poderia ter com meu filho, com a minha mãe. Eu perdi, e claro, foi parte de um processo também, um casamento nessa jogada. E neste momento eu percebi que algo tinha verdadeiramente que mudar na minha vida. Porque eu teria que aprender a lidar melhor, se era o que eu gostaria de fazer, e era, aprender a atuar com mais produtividade. Então foi o que eu comecei a fazer.
E conta um pouco mais sobre isso, Márcia. É interessante, né? Eu falo que depois dessa situação de pânico, eu refleti muito sobre isso. E eu voltei e compreendi que eu precisava aprender a lidar melhor com os meus talentos. Eu era muito boa em algumas coisas, porque eu estava metendo tantos pés pelas mãos. E eu aprendi também que lidar com pessoas tem um formato de você lidar com pessoas. Se você está gerando dor nessa pessoa, olha só, a tendência é você aproximar ou você afastar. E nós, seres humanos, nós vivemos duas únicas emoções, positiva e negativa. Todas as vezes que você faz com que o outro sinta. Olha só, não quer dizer que para você é esse sentimento, mas quando você desperta no outro um sentimento negativo, a tendência dele é te afastar. E foi isso, era o que eu era craque em fazer, né? Porque para mim estava tudo certo, mas na visão do outro não. E foi exatamente aí que foi criado, neste momento, foi um momento de grande reflexão e eu comecei a fazer as coisas diferentes na minha carreira. E fui buscar aprender, porque eu tive vários grandes líderes na minha história, como você deve ter tido aí na sua história. Eu falo que tem pessoas que a gente segue, né? E tem pessoas que a gente aprende a não fazer igual. E muitas vezes, como eu fui líder muito nova, ninguém me ensinou o que era liderança. A gente vai fazendo a partir do momento que você dá resultado, que pode ser o seu caso aí também. E o método da liderança outlier, ele acabou vindo para a minha história exatamente para eu ter essa estrutura. E eu percebi que existiam pilares para você começar a ter resultado. Começa por quem? Autoliderança. Olha o que o Vinícius falou agora há pouco. Não adianta você não estar bem e querer dar o seu melhor para o outro. Para você dar o seu melhor para o outro, tem que começar com você mesmo. Então, a autoliderança é como que eu posso querer gerenciar o outro se eu não gerencio nem as minhas próprias emoções. Então, esse foi um grande passo. O segundo pilar, né, da liderança outlier é a liderança assertiva. O quanto eu posso melhorar a minha comunicação, como eu posso ser melhor nos meus objetivos e nas minhas estratégias, que vem aí com a gestão eficaz, né? Porque, querendo ou não, todos nós somos medidos, não adianta nós sermos medidos pela vontade, né? Ou você é excelente em iniciativa, mas o que você tem de acabativa? Tudo que você começa não termina. Este é uma das dores muito grandes de alguns colaboradores, de alguns líderes. Eu tenho muitas iniciativas, mas lá para tanto eu tenho tanta coisa para fazer que eu perco foco. E eu utilizei esse método para sair de uma liderança operacional para conquistar, sim, uma diretoria global de TI, onde eu tinha mais de 1.200 colaboradores ao redor do mundo. Como que eu conseguiria fazer isso se eu não me desapegasse de alguma coisa? E é interessantíssimo o impacto que nós, como líderes, mulheres, nós enfrentamos na nossa carreira também, né? Muitas vezes nós trabalhamos com aquela, a nossa sabotadora, né? Eu falo que por mais que a gente esteja dando resultado, em alguns momentos a gente olha para nós mesmos e fala, será que eu sou tão boa o suficiente? Então você vem com essa autocrítica. Então, trabalhar esses diversos papéis, não estou dizendo que o líder homem também, ainda mais hoje em dia, que o homem está mais inserido também no dia a dia, né, da família, não sofra, mas a mulher, ela tem um papel familiar ainda, estrutural, que ela tem uma cobrança, onde, o que você está querendo dizer com isso, Márcia? É menos, mais importante? Não, é que sempre você vai estar com sentimento de culpa. Se você está se dedicando muito no trabalho, é porque você está no trabalho. Se você está se dedicando muito na família, é porque está na família. Então, é uma dor, e é interessantíssimo que isso é importante você reconhecer, né? E o líder, né, a liderança outlier, ela veio realmente com essa minha experiência de 25 anos em grandes multinacionais, onde eu peguei todo esse conhecimento e falei, pera lá, né? A gente pode e deve fazer melhor. E hoje é o que eu utilizo dentro das minhas mentorias, dentro das empresas, já foi replicado, né? Porque o maior problema que a gente tem quando a gente começa a fazer um método, você falou, mas será que ele é replicável? Porque ele deu certo
certo para mim, mas será que deu certo para o outro? E é exatamente aí que a gente tem essa oportunidade. Como eu consegui replicar, eu consegui ver que realmente dá certo. E vocês viram os comentários agora há pouco, né? O método da liderança Outlier, realmente ele te traz um desenvolvimento fantástico, mas eu digo que é mais do que isso. Ele é uma jornada de transformação, tanto pessoal como profissional. O líder, ele tem uma responsabilidade muito grande. O líder, eu falo que ele canaliza um potencial que muitas vezes não são todos que reconhecem. Você tem sim um poder de impactar positivamente ou negativamente essa pessoa, esse colaborador que está com você. Só que você não impacta só esse colaborador, você impacta todo o entorno desse colaborador. Então, eu falo que aonde está o nosso veneno, está o antídoto, né? Aquilo que me trouxe dor é exatamente aonde está a minha missão. E essa minha missão, o meu propósito, realmente é o de ajudar líderes a transformar as suas carreiras, a converter os seus talentos e da sua equipe em resultado. Isto é o diferencial, aonde você vai contribuir para um ambiente corporativo saudável, aonde você vai conseguir fazer que o ambiente corporativo seja mais humanizado. E olha só, pesquisas de Harvard, tá, gente? Eu falo que não é só Patente Márcia Costa falando. Foi feitas várias pesquisas, eu vou trazer a de Harvard, aonde chegaram-se à conclusão que colaboradores felizes produzem melhor. Olha só que interessante, né? Falou, claro, por quê? Porque a pessoa tem um grau de comprometimento. Então, é muito interessante quando você consegue entender as oportunidades que você tem. Mas se eu faço sempre a mesma coisa, adivinha o que vai acontecer? Os mesmos resultados. E vamos entrar no conteúdo que eu quero trazer para vocês aqui. E é interessante, eu falo, olha só, vamos começar a fazer algumas reflexões. Tá? E a nossa aula, fique à vontade para qualquer momento você mandar a pergunta. É claro que eu não vou conseguir responder agora, mas o meu time vai estar lendo as suas perguntas e eu vou com certeza olhar uma por uma para que a gente possa estar abordando quais são as suas dúvidas. Então, olha que interessante, a primeira reflexão que eu vou trazer aqui. Como explicar que pessoas com as mesmas qualificações profissionais tenham resultados tão diferentes? É claro que alguma coisa está sendo feita de diferente para que esse resultado aconteça. Então, vamos agora entrar no tema da aula de hoje. E esse tema da aula de hoje, eu falo que são desvendando as 3 verdades absolutas que você, líder, faz acreditando e tá tudo bem que você está fazendo certo, mas pode ser exatamente aí que esteja a sua sabotagem. Você está se sabotando brutalmente. Por quê? Porque em alguns momentos pode ser que não seja consciente, que é aquilo que a gente sempre fala. Vamos trazer para a consciência. E a ignorância é uma dádiva. Eu sempre falo isso para os meus mentorados. Enquanto você está fazendo algo que você não tem consciência que isso está te prejudicando, ok, até perante a lei, tá? Isso acontece. Mas na hora que você entende que isso te prejudica e você continua fazendo, aí você está fazendo de propósito. Olha, presta atenção nisso. Então, vamos entender quais são as verdades absolutas que você, líder, pode estar se sabotando, tá? A primeira delas, olha só, vamos entender aqui? E por que, Márcia, você colocou esse olhinho aqui? Eu digo que quando você vê, não vai mais ter como desver. É exatamente isso que eu comentei aqui agora. Se você continuar a fazer, é porque você está na baita de uma autossabotagem. Qual é essa primeira verdade absoluta? Eu trato todos da mesma forma e isso é justo. Será? Será que tratar todo mundo da mesma forma? Olha a minha história. E eu fiz questão de mostrar esse meu poder da minha história. O que você está querendo dizer? Eu tratava todos os meus colaboradores como se eu estivesse replicando a história da Márcia.
Só que todos eram iguais a mim, todos tinham essa forma de ver o mundo, ser ágil, achar que tinha que fazer tudo. Sabe aquilo que a gente fala em alguns momentos? Nossa, mas não é proativo, eu tenho que ficar pegando na mão da pessoa, ela é muito difícil de fazer. Pode ser que não, pode ser que ela tenha um tempo diferente do seu. E tá tudo bem, eu preciso aprender a liderar nesse formato. Então, a dor que isso me causa. Qual a dor que me causa? Eu posso não estar sendo correspondido na forma com que eu quero entregar os meus resultados. Eu gosto muito de trazer essa foto. Vocês já viram um bicho-pau? Eu tive a oportunidade de ir para Manaus. Eu fiquei 5 semanas trabalhando num grande cliente lá em Manaus. E eu fui no INPA, no Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia. E quando eu fui no INPA, eu vi esse bichinho pau. Olha só que interessante. Ele é colocado um do lado do outro. Você não reconhece qual é o bichinho e qual é o graveto. Faz uma reflexão. Por que esse bichinho ele se adequou tanto ao meio? Márcia, Darwin, né? Sobrevivência. Senão ele acabaria morrendo. Olha só que interessante. Então você está me dizendo que ele se adequou ao meio para sobreviver. Isso, se eu te disser que é isso que acontece com nós seres humanos. Muitas das dores que nós vivemos, nós criamos armaduras para nos proteger. Somos bichinhos pau. Olha aí que interessante. Só que, imagina que esse bichinho pau, ele saiu lá da floresta e ele está num gramado verde, como ele está aqui agora. Ele vai ficar mais aparente, sim ou não? Claro que vai. E é exatamente o que acontece com a gente. Muito daquilo que nós recebemos de programação, eu posso estar vivendo isso até agora. Então, imagina, você aprendeu que ficar calado era a melhor opção. Por quê? Porque eu não seria criticado, eu não sofreria dor, as pessoas não me julgariam. Olha só, muitas pessoas vivem isso. Tá, agora você está numa empresa, você é um líder de uma empresa. Como que eu faço se eu não der a minha opinião? Se eu vou para algumas reuniões e eu entendo até aquilo que a pessoa está falando. Impressionante. Hoje mesmo eu recebi um feedback de um baita de um mentorado meu. Um executivo muito bom, um baita de um conhecimento técnico. Só que na hora de expor esse conhecimento, ele tinha muita dificuldade. Olha aí o bichinho pau. Porque eu aprendi em alguns momentos que ficar calado é a melhor estratégia. Só que agora eu não estou mais nessa função. Olha aí, eu tenho que mostrar o meu valor. E nós vamos aprender como você vai transformar isso. E tudo tem uma causa e um porquê. Tratar o outro diferente. Olha só, nós temos perfis comportamentais diferentes. O que é importante para um pode ser que não seja tão importante para o outro. E é interessantíssimo, hoje também eu estava falando com uma amiga minha da época de colégio, de 1900 e bolinha, e ela estava comentando do filho dela, a dificuldade, né? Do filho de aprendizado, e eu comentei com ela que também um mentorado meu teve o mesmo ponto, e esse mentorado, trazendo esse caso, o filho tinha muita dificuldade de aprender cartesianamente. E quando nós começamos a conversar, eu falo que a mentoria muda o entorno mesmo, né? Eu falei com ele, mas como que é esse aprendizado? Você já fez um teste de perfil de representatividade? Como que essa sua criança aprende? Ele é auditivo? Ele é sinestésico? Ele é visual? E você pode ensinar de formatos diferentes. Ele adora música, Márcia, olha que interessante. Eu falei, e por que você não traduz aquilo que ele precisa aprender num formato lúdico? E ele fez, gente, eu falo que tem coisas que não pagam o preço daquilo que a gente faz. E ele voltou para mim e falou, Márcia, você não tem ideia, lembra aquela dificuldade que o meu filho estava tendo? Depois daquela nossa conversa, a gente começou a usar de forma diferente. Fantástico, né? Então, tratar todos iguais é uma dor. Veja, faça a sua reflexão. Segunda verdade absoluta. O que você vê, não desvê mais. Presta atenção no que eu estou dizendo. Conflitos devem ser evitados a todo custo.
principalmente dependendo de qual é o seu perfil comportamental. Tem perfis comportamentais que eles vão ter conflito o tempo inteiro, mas não numa forma saudável. Porque em alguns momentos o conflito ele não é negativo, muito pelo contrário, né? E não é o lado esquerdo e o lado direito, pode ser que seja o caminho do meio, mas como que eu aprendo a lidar com isso? Porque, Márcia, muitas vezes a minha vida vira um constante discussão. Olha só que interessante. Isso na vida, tá? A gente está trazendo para o âmbito pessoal, profissional, mas isso para o âmbito pessoal também, com o esposo, com o marido, escola, em qualquer aspecto. E o que nós entendemos? Nós entendemos, isso está programado, que conflito é negativo. E se conflito é negativo, adivinha o que eu vou fazer? Lembra? Vivemos duas únicas emoções, positiva e negativa. Eu vou afastar. Só que a magia está principalmente em você trabalhar com pessoas que têm formas diferentes de lidar. E quando você perde, né, ou não consegue lidar com o conflito de uma forma saudável, como que anda aí a sua inteligência emocional? Fala aí para mim. O conflito, ele te traz dor? Quando as pessoas falam que é melhor fazer de uma forma e você quer que seja feito de outro, você traz isso como algo profundo, né, que é pessoal isso, em alguns momentos não é. É que as pessoas têm forma diferente de enxergar resultado. Eu tenho um mentorado que também, ele começou o processo comigo, interessantíssimo. Um baita de um analista, racional, total, e ele tem um gestor que é totalmente comunicador, é o oposto dele. E todas as vezes que ele ia conversar com essa pessoa, a pessoa não traz dados e fatos. O comunicador, realmente, ele não tem um grau de disciplina tão bom. E aí o que acontece? Não é válido, eu não valorizo isso. Só que eu estou deixando de valorizar um baita de um talento que a pessoa pode ter. É aquilo que nós falamos sempre, eu gosto de trazer Einstein, né? Eu puxo Einstein sempre. É colocar o peixe em cima da árvore. Será que em alguns momentos eu estou querendo colocar o peixe em cima da árvore e buscando um resultado que ele não está preparado para dar? É claro que se o peixe ficar muito tempo em cima da árvore, pode até ser que ele crie uma asinha e lá para as tantas ele consiga voar. Mas ele genuinamente vai continuar na sua essência. Entendeu, né? Conflito, faça uma reflexão. Quanta dor isso gera em você. Verdade número 3. Estamos falando das 3 verdades que você, líder, e eu também, né? Entendia muitas vezes, é o que me gerou dor, que nós estávamos fazendo certo. A última delas, que se eu estou perto do meu pessoal, se eu supervisiono de perto, tudo tende a ter um grande resultado. Será? Será que realmente estar perto, supervisionando tudo? Olha o poder da minha história. Por isso que eu fiz questão de falar da minha história. E a maior sabedoria não é eu aprender com o erro. Já dizia o rei Salomão. A maior sabedoria é você aprender com o erro do outro. Então, quando a gente vê que muitas vezes pode ser que você esteja replicando um formato de perfil e tá tudo bem. É aquilo que eu disse, enquanto você não traz para a razão, pode ser que você vá continuar replicando e vai gerar dor. E o impacto negativo dessa abordagem, né? É claro, vai acontecer o que aconteceu comigo. Falta de tempo o tempo inteiro, não consegue canalizar energia. Você vê aí, tem estudos relevantes, tá, gente? Se a gente pegar alguns estudos que dizem que líderes operacionais, eles são 40% menos produtivos do que líderes que tenham uma visão clara. E, Márcia, dá para ser feito isso? Óbvio que dá. Desde que você saiba como executar essa atividade. E um ponto muito de trazer um baita de uma dor, né? Se o líder, e é interessantíssimo isso, ele capta e cobra e espera que tudo seja feito do jeito dele, ele cria uma equipe super dependente dele.
E o que que acontece nesse caso? Eu tenho um mentorado impressionante. Ele chegou para mim e falou: Márcia, toda a minha equipe depende 100% de mim. Ele já está com quase 100 colaboradores. Todo momento entra alguém na minha sala me interrompendo. Tá, me fala um pouco mais como que você age com a sua equipe. Ah, eu tenho alguns projetos aqui que eu faço, mas quando a pessoa não faz, eu vou lá e vou descobrir, vou tratar. Eu fico o tempo inteiro em cima. Então, pera lá. Você está recebendo aquilo que você está fazendo. As pessoas têm medo de dar um passo e quando você tem, olha só o que eu vou te dizer aí, anota isso, é importantíssimo. Quando você tem na mesa o excesso de controle, quem não senta na mesa é a inovação e a criatividade. Elas não ficam na mesma sala. Por quê? Porque elas não se conversam. Olha que interessante. Se eu tenho excesso de controle, as pessoas vão ter medo. E para eu ser criativo, para ser e ter inovação, em alguns momentos pode ser que eu tenha que tirar o pé. Eu tenho que aprender isso. E é claro, eu posso criar um aumento de turnover, o que é a entrada e saída de pessoas. A todo momento eu vou estar tendo esse problema. E muitas vezes, né, eu falo que a gente precisa aprender a lidar com essas nossas emoções, porque esse líder, ele pode querer supervisionar tudo, porque na realidade ele tem medo de perder a sua relevância perante ao time. Mas será que eu posso mostrar a minha importância em ser controlador? Olha só. Então, pode ser que eu esteja vendo de uma forma diferente. A gente está tirando a venda aqui, né? E busco a perfeição o tempo inteiro. Isto é alguns dos pontos. E o que eu preciso entender? Nós trabalhamos muito com egos, né? E o ego, eu não estou falando aqui que é ruim, não. Olha que interessante. E muitas vezes, vamos desmistificar. Agora a psicanalista falando e é importantíssimo que você como líder tenha uma visão. Nós falamos muito, né, Jung, né, Freud, na psicanálise, que nós temos o ego, você tem o superego e você tem o id. Traduz isso para mim, Márcia, rapidamente, tá? Não é uma aula de psicanálise, mas é importantíssimo que você entenda. O id é a criança. Eu só faço o que eu quero. E tá tudo bem. O superego é tudo aquilo que você aprendeu com a sociedade. Então, eu sempre dou um exemplo muito claro. Hoje tá um baita de um calor. Eu quero sair na rua sem roupa. É o id. Tá, mas se eu sair na rua sem roupa, olha o superego. Eu posso ser presa. Desacato a lei, né? Olha só. E aí, o que o ego faz? Porque o ego ele fica sempre surfando entre um lado e o outro. O que o ego faz? Nem o superego e nem o id. Coloca uma camisetinha e sai, porque você tem que cumprir as regras da estrutura. Então, é importantíssimo que eu entenda o que você quis traduzir com isso, Márcia? Que o ego, ele foi formatado, mas essa formatação, vamos entender aqui agora, é igual, compra um celular. Eu sempre trago esse exemplo também. Quando você compra um celular, vem com vários aplicativos de fábrica. E muitos deles a gente nem sabe para que serve. Eu, pelo menos, né, gente, porque eu não sou rata de tecnologia. Mas muitos deles a gente não sabe nem para que serve. Mas ele já veio programado. E quando nós estamos falando de ser humano, o que acontece? Nós temos uma programação. E essa programação, ela virá quando, Márcia, para o resto da minha vida. Essa programação ela foi feita da infância do 0 até os seus 7. Tem alguns números cabalísticos, do 0 aos 7 anos, né? Aonde você está vivendo essa programação. Só que essa programação tem muitas crenças e valores que nem são seus. Então, o que nós estamos dizendo com isso? Que está tudo bem. Muitas vezes você estava fazendo algo que estava errado, só que agora você já sabe que você tem que mudar. E mudar significa eu agir conscientemente, porque senão eu estou me prejudicando. Na aula de hoje, então, nós falamos sobre as 3 verdades absolutas que você acreditava, mas que pode ser uma baita de uma autossabotagem.
Teremos a aula 2, que você vai aprender a como o método, qual é o método, Márcia, utilizado por líderes em grandes corporações para converter os seus talentos em resultados. E na aula 3, nós vamos falar como superar os principais obstáculos que te impedem de se tornar um líder altamente valorizado pelas empresas. E olha, eu agradeço por vocês ter estado comigo até agora. Eu tenho certeza que essa aula trouxe várias reflexões. Foi um conteúdo valioso. Se você anotou aí, se você trouxe, faça a sua reflexão para que você possa vir preparado para a segunda aula, que eu tenho certeza que vai ser um diferencial para o seu aprendizado. Te aguardo lá!